Olá a todos, espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje vou continuar a história de Jack e Tutien. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias de amor emocionante. O som do prato caindo no chão ecoou seco, abrupto, como um presságio impossível de ignorar, e antes que Jack pudesse reagir, Tutien já estava ajoelhada, o corpo curvado, a mão pressionando o peito com força enquanto o sangue escapava pelos lábios em um jato vermelho que manchava o chão simples daquela pequena casa na montanha. E naquele instante o mundo inteiro pareceu parar. Porque nada fazia sentido, nada podia ser explicado, e o medo tomou conta dele de uma forma tão brutal que ele mal conseguiu respirar. Tien! Ele gritou, correndo até ela, ajoelhando-se ao seu lado, as mãos tremendo ao tentar segurá-la. Ela tentou dizer algo, mas outro acesso de tosse veio. Mais sangue. E então, seus olhos perderam o foco. Seu corpo desabou. Não, não, não. Jack murmurava desesperado, puxando-a para os braços, o coração batendo descontrolado. Fica comigo. Tien, olha para mim, olha para mim. Mas ela não respondia. O mundo ao redor deles, as crianças, o fogo ainda aceso, a panela improvisada, tudo se dissolveu em um borrão de pânico enquanto ele a levantava nos braços sem pensar duas vezes e corria. Corria como nunca havia corrido antes, descendo o caminho íngreme da montanha com passos desordenados, gritando por ajuda, por qualquer coisa, por qualquer pessoa que pudesse salvar a única pessoa que realmente importava. Alguém! Me ajuda! Sua voz ecoava pela aldeia pobre. Min apareceu correndo do outro lado, seguido por alguns moradores. O que aconteceu? Ele perguntou, chocado ao ver o estado de Tutien. Ela tá sangrando. Chama uma ambulância. Qualquer coisa. Rápido. Jack respondeu, quase sem controle. Mas aquela região era isolada. Não havia ambulância imediata. Não havia tempo. Leva ela até a estrada. Alguém gritou. E Jack não esperou. Ele correu novamente. Com ela nos braços. Sem parar. Sem olhar para trás. Cada passo era uma luta contra o tempo. Cada segundo, uma eternidade. E tudo aquilo começou muito antes daquele momento. Dias antes. Quando Tutien entrou sozinha naquele hospital. O corredor era silencioso, frio, diferente do calor da aldeia. E o olhar dela estava fixo, sério, como alguém que já pressentia algo errado, mas ainda assim não queria acreditar completamente. E quando o médico finalmente falou, as palavras não vieram como um choque imediato, mas como algo lento, pesado, impossível de digerir. É câncer. O mundo não desabou, mas ficou vazio. Em estágio avançado, o médico continuou, com cautela. Precisamos agir rápido, cirurgia urgente. Tutien ficou em silêncio. Os dedos apertando levemente a barra da roupa. Quanto tempo eu tenho? Perguntou, quase num sussurro. O médico hesitou. Se não tratar, pouco. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. E quando abriu novamente, havia uma decisão ali. Não conte a ninguém, disse. Mas, especialmente, não para o Jack. O médico a olhou, surpreso. Ele precisa saber. Não agora, ela respondeu, firme, mas com uma tristeza escondida. Eu ainda quero viver como antes, por um tempo. E assim, ela saiu daquele hospital carregando um segredo que poderia destruir tudo. Mas ninguém sabia. Nem Kek. Para ele, tudo ainda parecia normal. Talvez até mais bonito do que antes. Porque naquela manhã, eles estavam juntos na pequena aldeia na montanha, cercados por crianças que sorriam mesmo sem ter quase nada, e Tutien observava tudo com um olhar diferente, como se cada momento tivesse mais valor, como se cada risada fosse algo que ela precisava guardar profundamente. Eles não têm quase nada, Jack disse, olhando ao redor. Mas ainda sorriem, ela respondeu. Ele sorriu. Então vamos fazer algo por eles. E foi assim que os dois desceram até o pequeno mercado improvisado da região, comprando tudo o que podiam: arroz, legumes,
carne, enquanto as crianças o seguiam com curiosidade e alegria. E pela primeira vez em muito tempo, Jack se sentia completamente em paz, sem saber que aquela paz estava construída sobre um silêncio perigoso. Eles cozinharam juntos. Ryram. As crianças ajudaram. O cheiro da comida encheu o ar. E por um momento, tudo parecia perfeito. Mas o corpo de Tietjen já não era o mesmo. Ela tentou ignorar o cansaço. A dor. A fraqueza. Mas havia limites. E aquele momento chegou. O prato caiu. O sangue apareceu. E o mundo desmoronou. Agora, enquanto Jack corria com ela nos braços, cada memória voltava como um golpe, cada sorriso, cada gesto, cada palavra, tudo parecia frágil demais, como se pudesse desaparecer a qualquer segundo. Não me deixa, ele murmurava. Por favor, não me deixa. Finalmente, ao chegar na estrada principal, um carro foi parado à força. Hospital. Rápido. Jack gritou. O motorista, assustado, assentiu. E eles partiram. A viagem foi um borrão. Jack segurando a mão dela. Chamando seu nome. Implorando. Até que finalmente, o hospital. Portas se abrindo. Médicos correndo. Macas. Luzes fortes. E então, ela foi levada. E ele ficou. Sozinho. Com o silêncio. Com o medo. Com a sensação de que estava prestes a perder tudo. Minutos, horas, ele não sabia mais. Até que um médico saiu. O rosto sério. Você é o acompanhante? Perguntou. Jack levantou-se imediatamente. Sim, ela vai ficar bem. O médico hesitou por um segundo. E então disse, por que você não nos contou que ela tem câncer? O mundo parou. O quê? Jack sussurrou. Ela já estava em estágio avançado, o médico continuou. O sangramento foi uma complicação grave. Precisamos operar imediatamente. Jack sentiu. Oh, tchau, disse Purser. Não, isso não é possível, ele murmurou, recuando um passo. Mas era. Tudo fazia sentido agora. O cansaço. Os silêncios. Os olhares dela. E ele não viu. Doutor, sua voz falhou. Salva ela, por favor, faz qualquer coisa. Chama o melhor médico que existir, eu pago tudo, eu vendo tudo, só, não deixa ela morrer. O médico o olhou em silêncio. Porque aquele tipo de desespero não se finge. A cirurgia vai ser longa e arriscada, disse. Jack assentiu imediatamente. Eu fico aqui, o tempo que for preciso. E assim, a porta da sala de cirurgia se fechou. E começou a espera. O ponteiro do relógio parecia não se mover, como se o tempo tivesse decidido parar apenas para torturar Jack. E ele permanecia ali, sentado diante da porta fechada da sala de cirurgia, os olhos fixos naquela luz vermelha que indicava que a operação ainda estava em andamento, como se aquele pequeno sinal fosse a única coisa que ainda ligava ele à vida de Tietjen. E cada segundo que passava se transformava em um peso insuportável no peito, um silêncio esmagador que não podia ser quebrado por palavras. Já faz quanto tempo? Min perguntou, em voz baixa, aproximando-se. Jack não respondeu imediatamente. Não sei, disse por fim, a voz rouca. Eu parei de contar. Mas não eram minutos. Nem horas comuns. Era algo muito maior. Porque aquela cirurgia já havia ultrapassado qualquer limite. Jack havia feito o que prometeu. Ele ligou. Chamou. Implorou. E quando ouviu o nome do melhor cirurgião do país, ele não hesitou nem por um segundo, não perguntou custo, não pensou em consequências, apenas disse uma única coisa: traga ele aqui, custe o que custar. E agora, tudo dependia disso. As horas avançavam. 12 horas. 18 horas. 24 horas. Jack não saiu do lugar. Não comeu. Não dormiu. Não se moveu. Apenas esperou. Às vezes, levantava-se de repente, como se fosse entrar à força, como se não aguentasse mais aquele silêncio,
mas sempre parava antes de tocar na porta. Porque ele sabia. Se interrompesse, poderia perdê-la para sempre. Você precisa descansar, Min tentou novamente. Jack Balankua Kubika. Se eu fechar os olhos, murmurou. Eu tenho medo de que quando eu abrir, ela não esteja mais aqui. E aquilo não era exagero. Era o medo mais real que ele já sentiu. 36 horas. O hospital começava a ficar estranho, como se até os médicos estivessem sentindo o peso daquela cirurgia que parecia não ter fim, como se todos já soubessem que aquilo não era apenas um procedimento comum, era uma batalha pela vida. Jack finalmente levantou-se. Caminhou alguns passos. Encostou a testa na parede. E fechou os olhos. Você prometeu, ele sussurrou, como se falasse com ela, como se ela pudesse ouvir. Você prometeu que ficaria comigo. As lágrimas vieram sem controle. Mas ele não fez barulho. Porque o silêncio era tudo o que restava. 48 horas. A luz vermelha apagou. Jack congela. A porta se abriu. E naquele instante, o mundo inteiro voltou. Os médicos saíram. Cansados. Exaustos. Mas vivos. Jack deu um passo à frente, quase sem conseguir respirar. Doutor, sua voz falhou. O cirurgião principal tirou a máscara lentamente. Olhou para ele. E por um segundo, não disse nada. E esse segundo foi pior do que qualquer resposta. Conseguimos remover o tumor, disse finalmente. Mas ela perdeu muito sangue. As próximas horas ainda são críticas. Jack sentiu as pernas fraquageram. Mas ele não caiu. Porque ainda não podia. Eu posso ver ela? Perguntou. Quando ela for transferida. E então, a espera recomeçou. Mas agora, havia esperança. Horas depois, Tetien foi levada para o quarto. O corpo frágil. Polito. Conectado a máquinas. Mas respirando. Jack entrou devagar. Como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Aproximou-se. Sentou-se ao lado dela. E segurou sua mão. Quent. Ainda ali. Eu tô aqui, sussurrou. Nenhuma resposta. Mas ele não precisava. Porque pela primeira vez, ela não estava desaparecendo. Os dias passaram lentamente. E então, numa manhã silenciosa, os dedos dela se moveram. Jack percebeu imediatamente. Levantou-se. Tien, sua voz tremia. Os olhos dela abriram. Devagar. Confusos. Fracos. Mas vivos. E quando encontraram os dele, algo dentro dele finalmente se quebrou. De verdade. Você. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. As lágrimas vieram primeiro. Sem controle. Sem vergonha. Você voltou, ele sussurrou, segurando a mão dela com força. Tu tentou sozinho. Eu disse que não ia embora tão fácil, murmurou, a voz fraca. Jack soltou uma pequena risada entre lágrimas. Você é impossível. Ela tentou levantar levemente a cabeça. Mas não conseguiu. E, devagar, ele disse rapidamente. Você acabou de voltar para a vida. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou. Você descobriu, não foi? Perguntou. O silêncio respondeu por ele. Jack sua Kubika. Por que você não me contou? Sua voz saiu baixa, quebrada. Ela demorou um pouco. Porque eu não queria ver esse olhar em você, respondeu. Aquilo doeu mais do que tudo. Jack respirou fundo. E então disse, você não tem o direito de decidir isso sozinha. Ela olhou para ele. Sem defesa. Sem força. Eu tive medo, confessou. E aquilo foi o suficiente. Jack não respondeu com palavras. Ele apenas pegou uma tigela de chá que estava ao lado, ainda quente, preparado pela enfermeira, e com cuidado, aproximou a colher dos lábios dela. Come um pouco, disse suavemente. Ela abriu levemente a boca. E ele a alimentou. Devagar. Paciente. Como se aquele gesto simples fosse a coisa mais importante do mundo.
Porque naquele momento, era. Entre uma colher e outra, lágrimas ainda escorriam pelo rosto dele, silenciosas, constantes, como algo que ele não conseguia mais segurar. Você quase me deixou, ele murmurou. Ela olhou para ele. E levantou lentamente a mão. Tocou o rosto dele. Mas eu ainda tô aqui, disse. E isso mudou tudo. Jack não aguentou mais. Ele se inclinou. Abraçou ela com cuidado. Como se fosse algo frágil demais para quebrar. E curu. Sem segurar. Sem esconder. Como alguém que finalmente percebeu o quanto quase perdeu. Tietjen fechou os olhos dentro daquele abraço. E pela primeira vez, ela não estava com medo. Mas a história deles ainda não estava resolvida. Porque a recuperação seria longa. Difícil. E o futuro, incerto. Mas agora, eles não estavam mais sozinhos dentro disso. Porque o amor deles sobreviveu. Mesmo diante da morte. E talvez fosse isso que realmente importava.